Olá, hoje eu vou falar para vocês do poder da autossabotagem. Bom, então a autossabotagem é quando eu faço algo consciente ou inconsciente para me parar de algum objetivo traçado, né? No meu caso, né? O meu tem sido isso, de algum objetivo traçado já. E nossa, é muito difícil, né? A gente não se sabotar. Assim, tudo que a gente vive, né, é um desafio e é difícil, mas isso para mim tem sido bem complexo, sabe? Porque o que que acontece? Eu já tive a consciência, né, de que eu me auto-saboto, já tenho lutado contra isso e já tenho visto como fazer e já sei como fazer, mas para mim o mais difícil é detectar, é ver quando que eu tô me auto-sabotando, né? Então, é, foi domingo, hoje é terça-feira, domingo eu tava me auto-sabotando assim, feio, porque tem 3 anos, gente, que eu tô planejando em começar o meu canal no YouTube para falar de café especial. Eu sou fera em café especial. Às vezes eu vou ouvir uma pessoa fora, assim, que sabe muito de café. Eu vejo que eu já sei aquilo, mas eu fui passando por vários processos, né, até chegar no ponto que eu estou, igual eu tô aqui gravando, olhando para uma câmera. Isso para mim era impossível. Nossa, isso era impossível. Eu falar, porque eu sempre senti muita vergonha na hora de falar nas apresentações de escola, né? Eu ficava vermelha para falar. E aí eu fui melhorando aos poucos e já estava sentindo assim que eu estava preparada para começar esses vídeos, né? Mas não começava. E aí de sábado para domingo eu fiquei assim bem angustiada. Eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? Tá acontecendo? E aí Deus falando, tá, já passou da hora, já passou da hora, você já tá preparada. E aí me veio na minha consciência que eu tava me auto-sabotando. E aí eu parei para desenhar, porque eu já falei para vocês, né? O desenho para mim é um hobby que eu descobri há pouco tempo e é o que, quando eu preciso de um equilíbrio, eu sento e desenho, nem penso que eu vou desenhar e começo a desenhar. E aí eu me desenhei. E aí, nesse desenho, a palavra principal, porque eu desenho e coloco algumas palavras-chave, assim, que eu tô sentindo ali na hora. E a palavra principal foi foco. E aí, hoje, eu fazendo aqui o roteiro, né, para falar para vocês, e revendo alguns conceitos, que na verdade eu falo de mim, gente, do que eu aprendi na lógica, no sofrimento, né? Eu não sei nada teórico, apesar de ser farmacêutica. Eu não estudo neurociência, eu não. Eu vejo alguns vídeos, algumas coisas que aparecem para mim que eu acredito que Deus manda e aí eu assisto, vejo se eu tenho algum sentimento positivo com aquilo, se for eu assisto, filtro o que eu acho que é o que vai me ajudar. Igual eu falei no último vídeo, às vezes é uma palavra, uma frase que já me dá um start ali, que é outra coisa que eu descobri que eu sou muito inteligente. E eu aprendo rápido. Tudo bem que tem a ver de eu ter feito mestrado, doutorado, então a gente aprende, né, a pesquisar, aprende a filtrar aquilo que é bom, que é positivo, mas enfim. Então aqui eu falo de mim, do que eu senti, do que eu tô sentindo, do que eu aprendi, de uma forma que eu consiga inspirar alguém e de forma a agradecer a Deus, porque eu já falei, a minha missão aqui é essa, por quê?
Deus me prometeu em 2025 me entregar uma vitória por dia, então é 365 vitórias. E ele me entregou, eu tenho observado isso, e é uma outra questão que eu acho da minha autossabotagem, que eu saboto até receber as minhas bênçãos, as minhas vitórias. Eu bloqueio isso, né? Eu não quero mais que seja assim. Porque muitas coisas eu fico às vezes estudando, orando, tentando aprender, e aí a resposta de Deus às vezes demora. E às vezes a resposta de Deus é rápida, às vezes você tem que aprender mais, né, se preparar para receber aquilo. E eu tenho observado muitas vezes que na hora que eu vou agir em relação àquilo, ou pedir a Deus para me curar, eu já percebo que eu estou curada, sabe? Então o que que aconteceu? Eu bloqueei a minha vitória, eu bloqueei a minha bênção, né? Então, assim, isso era muito forte em mim, tô profetizando sobre a minha vida agora, em nome de Jesus. A autossabotagem era muito forte em mim. E essa palavra foco, eu vi que é o que resolve. Lógico que resolve, é Deus, né, gente? Deus quem cura. Mas até você chegar nesse resultado, de se libertar disso, eu acredito que seja possível, porque Deus é perfeito no que Ele faz. O foco é importante. Primeiro você detectar o que você observa, que você se auto-sabota. Então eu vejo assim que eu me auto-saboto em pensamentos inconscientes que me leva a fazer coisas, a ter um comportamento que me atrasa. Então, eu lembro, por exemplo, o dia que eu decidi que eu vou comprar roupa para mim. Tava precisando, não podia comprar muito, mas eu vou comprar roupa para mim. Quando eu saí para comprar, eu já estava arrumada. Eu vi a pia, tinha louça lá na pia. Eu fui lavar as louças. Aí na hora que eu fui lá, tava lavando as louças, eu pensei em dar faxina na pia. E aí eu falei, meu Deus, por que que eu tô fazendo isso? Isso vai me atrasar, ou a loja ia fechar, ou eu ia ter menos tempo para escolher as minhas coisas. E mesmo assim, eu lavei as louças todas para depois sair, né? Eu vejo também que, porque isso é a procrastinação, né? Que faz a gente se auto-sabotar, no meu caso, né? É você ficar adiando aquilo que você tem que fazer, né? E aquilo que você programou fazer, você vai empurrando. Eu tenho muito assim, às vezes, se eu não programar minha rotina, aquilo que não é importante, eu vou empurrando, vou jogando pra frente. Igual eu tô pra fechar um negócio com um cara, tudo bem que antes eu tava em dúvida se Deus queria ou não, talvez isso era até uma autossabotagem. Gente, é dinheiro que vai entrar, e aí eu senti medo, ai, será que Deus quer isso? E eu misturo muito Deus nessas coisas. Eu acho que é uma forma de me vitimizar, que eu também estava vendo que eu tenho muito esse histórico assim da família do meu pai, de me fazer de vítima, sabe? Às vezes eu faço de vítima para mim mesma. Eu fico me punindo de coisas assim. Ai, eu não posso ter isso porque eu fiz isso errado. Ai, eu não posso ter isso porque Deus, cometi tal pecado, fiz tal coisa. Então eu fico me punindo e fico jogando as coisas em cima de Deus, sendo que Deus é amor, né? Então hoje eu vivo num momento em que um desafio para mim é poder ter dinheiro, poder ser rica. Então domingo eu tive já a consciência de que eu sou próspera, né? Porque prosperidade e riqueza é diferente, igual tá no Salmo 112. Que fala lá de Davi, eu acho que ele pediu a Deus prosperidade e riqueza. E aí tem a prosperidade financeira, né? A saúde, paz, alegria.
Isso é prosperidade. Mas riqueza é o que? Riqueza é dinheiro. Então, eu posso ser rica, mas coloque isso na minha mente, coloque isso nas minhas atitudes. Então, só Deus para me ajudar nisso, né? Parece incrível, né? E aí, uma coisa que eu tava, da onde veio isso? Porque é importante a gente fazer essa busca. Muita gente fala assim, esquece o passado. Meu pai mesmo tá falando comigo esse domingo. A gente tem que esquecer o que passou. Eu já esqueci. Aí ele volta e conta uma dor dele, né? E o meu pai é o maior exemplo que eu vejo, assim, perto de mim de autossabotagem. Gente, ele sempre está tentando se destruir. Nossa, é desesperador, sabe? E aí, o que que acontece? Um dia eu tava lendo que nós somos a média das 6 pessoas que a gente mais convive. E aí, eu convivo com meu pai todo dia e eu sou filha dele. E aí, eu tava tendo, falei, meu Deus, como que isso é forte em mim? Porque às vezes a gente banaliza, né? Por ser uma coisa que você não tem, porque eu não tenho muita, não tinha muita consciência de me auto-sabotar. Na verdade, eu não tinha. Agora que eu tô lutando para perceber. E aí isso tudo coopera, né? Pra gente ir entendendo. Então, uma coisa relacionada à riqueza que eu me recordei da minha infância é que o meu avô paterno, ele sempre teve muitas posses. E ele teve o segundo casamento, o meu pai é do primeiro casamento. E aí eu me lembro que, eu não sei se isso foi falado para mim, mas eu acho que eu sempre tive a sensação, apesar da minha avó, que era madrasta do meu pai, me amar, foi com ela que eu aprendi o que é o amor, um pouco que eu aprendi, foi com ela. Ela me amava muito e eu amava ela muito. Eu conto isso no outro vídeo em relação ao perdão. E parece que a minha avó, por ciúme, ela então não queria que o meu pai prosperasse, né, nessa parte financeira, porque não era filho dela, então meio que ela, diretamente ou indiretamente, eu não sei, sempre tentava prejudicá-lo, não sei, era o que ficava subentendido, ou o que eu ouvia as pessoas perto de mim falarem com muita segurança. Mas talvez seja porque achavam, né? E aí, enfim, coisas que eu ouvi que pode ser que não sejam verdadeiras, mas eu acho que eu tinha um pouco de sensação de que era assim. Então eu sentia aquela falta de pertencimento que o meu pai sentia e eu sentia também. E eu convivia muito com eles. Então pode ser que eu ouvia alguma coisa como criança, né? Mas a gente era excluído, meio que excluído das coisas assim, ou a gente se excluía, né, da família, das coisas, sempre que envolvia assim essa questão de dinheiro, de ser próspero financeiramente. E eu lembro que eu falava muito, e isso foi de mim, saiu de mim, que eu era rica na teoria. Olha só, falava muito isso. Então, da onde que eu tirei isso, né? Então, tá repreendido isso na minha vida, em nome de Jesus. Eu posso ser rica sim, eu vou ficar. Daqui um dia vocês vão ver. Mas, entendam? Então, por exemplo, na hora que... Aí tá, aí domingo então eu consegui fazer o meu vídeo. Meu primeiro vídeo ficou lindo. Claro que até que ficou muito maravilhoso, assim, eu nem critiquei muito, acho que eu nem critiquei. Eu acho que eu fiquei tão feliz de ter conseguido fazer. Gente, eu já fiz inúmeros, né? Mas esse foi assim, pra valer, porque Deus tava pegando no meu pé, né? Assim, no bom sentido, né? Me cobrando.
E aí ficou legal, falei assim, ai, aí as coisas que eu estudo, né, de YouTube, eu falei, não, vou postar e pronto e tal. E aí fiz uma capa bonita, Deus foi me inspirando. E aí eu postei lá meu primeiro vídeo, já teve muitas visualizações, né, porque café, né, chama muita atenção. Ficou bem legal. E é diferente daqui, porque aqui eu sempre faço os vídeos de madrugada. Então eu tô sempre com a cara amassada. Porque aqui é uma inspiração, né, de Deus. Eu não fico programando o que eu vou falar, negócio de roteiro. Eu falo o que vem no meu coração. Às vezes eu programo e não falo nada daquilo. Eu tô até com um caderno aqui, ó, anotado que eu ia falar, mas eu não falo. E aí depois eu assisto, depois que eu publico logo, né? Porque, lógico, senão eu não publico. E aí eu aprendo. Deus fala comigo. Através do que eu falo aqui, Deus fala comigo. Então, essa questão da autocrítica também é uma autossabotagem, de você ser muito exigente. E eu aprendi que eu nunca vou ser perfeita. Só Jesus foi perfeito, só Jesus foi santo. Só que isso é difícil quando a gente cresce sendo cobrada, né? Da perfeição. Então, eu tinha essas cobranças com meu pai, tinha essas cobranças com as minhas tias. Mas estou tentando vencer isso, né? O medo de ser julgada, de ser criticada. Então também a gente tem que dar uma peneirada, assim, fechar os olhos e vamos embora, vou postar e pronto, né? De não ficar pensando o que que as pessoas vão falar, de que as pessoas próximas de mim vão ver, vão falar. E a gente acaba que, ainda mais na cidade do interior, assim, eu tenho muita preocupação, assim, com a minha vida particular, mas aí às vezes eu penso assim, nossa, todo mundo deve saber da minha vida, entendeu? Você vai pensando. E a gente vive assim, às vezes com uma preocupação boba e eles sabem até mais coisa do que eu sei, porque inventam, né? Mas fazer o quê? A nossa vida, né? Então aí a autossabotagem, então eu tenho essa questão da autocrítica, né? Da procrastinação e dos pensamentos negativos. Essa questão é muito forte, né, dos pensamentos negativos. E na verdade, é nos pensamentos que você vai chegar ao seu resultado positivo. A gente precisa moldar a nossa mente através dos nossos pensamentos. A gente tem que transformar as coisas que a gente pensa negativa em coisas positivas. Ontem eu estava ouvindo isso, alguém falando que a mesma energia, a mesma força que eu coloco para pensar coisas negativas é a mesma coisa mesma força para eu pensar as coisas positivas. Só que alguém estava dizendo que o nosso corpo, ou a nossa mente, não sei, foi preparado para viver no conforto. Então, é como se a nossa mente, não sei, o corpo, alguma coisa assim, deve ser a mente, ela sempre tende a nos fazer estar confortável. Então, ela é resistente a mudanças, porque a mudança gera um desconforto, né? E vai ao contrário do que a gente precisa, né? Que a gente precisa que tá moldado, né? Vai ao contrário do que a gente tá moldado para ser. Então, a gente tem que lutar contra isso. Por isso que a gente não gosta muito de mudanças. Eu sei que mudanças é maravilhoso, mas eu não gosto de executar a mudança. Né? Se a gente pudesse pular a parte de execução. E tudo, física, tudo, não gostava de mudança. Vamos lá, vamos profetizar. E então é uma parte da autossabotagem isso também, né? Mas aí com o meu aprendizado, eu vi então que eu preciso moldar
meus pensamentos. E aí, através dos meus pensamentos, eu volto naquela questão, eu montar a minha rotina, eu planejar a minha rotina. E aí, eu fazer o que tem que ser feito. Porque quando eu monto a minha rotina, que são as coisas que eu tenho que fazer, né? Porque assim, na sua rotina você tem, eu já falei várias vezes que eu ia mostrar minha rotina aqui, eu não mostrei. Lá você, acordo, não sei o quê, tomo café, faço atividade física, faço almoço e sento para fazer a parte de escritório, no meu caso, né? Quando eu faço essa parte de escritório, eu faço a hora que meus filhos estão na escola e faço antes do almoço. Então ali eu vejo tudo que eu tenho que resolver em relação ao sítio, ao café e à minha vida pessoal, por exemplo, ir ao banco, odeio coisa burocrática. Então, imagina, eu empurro o máximo. Na verdade, eu não gosto de ir na cidade. Então, aí isso eu vou empurrando o máximo, mas pelo menos está anotado o que eu tenho que fazer, né? E é uma hora que me auto-saboto, né? Porque eu vou adiando. E aí, às vezes, eu junto aquilo tudo, aí eu vou na cidade e resolvo. Aí eu preparo até o meu roteiro dentro da cidade, né? Para otimizar meu tempo, porque tudo eu otimizo. Então, eu coloco ali numa sequência, ou de onde eu vou passar, ou em ordem de hierarquia, o que eu tenho que fazer, que às vezes uma coisa depende da outra, né? E resolvo aquilo tudo de uma vez. Mas tá errado, né? Provavelmente estou me auto-sabotando, porque na verdade eu tenho que colocar as coisas como prioridade, de importância, para eu, no meu caso, atingir o meu resultado, que é o quê? Ter dinheiro. Na verdade não é ter dinheiro não, é ficar rica, né? Estar rica, ser rica. Então, a rotina ajuda muito. Eu tô vendo que eu tô me auto-sabotando nisso, porque eu vi quanto que a rotina me ajuda a atingir meus resultados em relação a tudo que eu preciso mudar em mim, todos os meus desafios, a rotina é crucial. E eu não tenho esses dias cumprido minha rotina. Meus meninos estão viajando e aí eu tô em casa, aí meio que muda, né? Eu posso acordar mais tarde ou dormir mais tarde. Aí se eu dormir mais tarde, acordo mais tarde. E acordar mais tarde estraga toda a minha rotina. E fala que não é bom acordar tarde, gente. Aqui no sítio, pelo menos, o sono mais gostoso é de manhã. Na hora que tá aquele orvalhozinho, dá um friozinho, é o melhor momento. Então, eu vi que, no caso da autoprocrastinação, né, no que para mim, assim, é o que mais me atrapalha em relação à autossabotagem. É porque é uma coisa que meio que vai depender de mim, porque assim, a autocrítica eu consigo resolver, já tô resolvendo, melhorando a minha autoestima, né? Já tô, igual eu já falei aqui várias vezes, eu sou inteligente, então quando eu sei otimizar maravilhosamente bem, eu sei planejar, e eu tô falando, eu deveria até ficar tímida para falar isso, mas é porque realmente eu acho, eu tô transbordando isso, sabe? Agora eu sou feliz, realmente agora eu sou feliz, agora eu sou grata, realmente eu sou grata. Pode ser que não seja 100%, mas eu comparando com o que eu era, eu não sei nem dar minha nota, talvez 8, né? Então, isso aí, nessa parte de autocrítica, que é o que me leva a me auto-sabotar, então eu tô num processo muito bom já. Então a autoestima ajuda, né, para você não se auto-sabotar. E,
E a procrastinação que eu tô vendo que era bem forte, eu resolvo com isso. Primeiro, foco. Foco em mim, foco no que eu quero. Eu tenho que focar naquilo que eu preciso resolver, naquilo que eu quero e lutar por aquilo. Porque uma coisa, gente, que eu já orei a Deus sobre procrastinação, mas eu acho que eu auto me sabotei no meu, na minha campanha. Já falei pra vocês de campanha, né, em outros vídeos, propósitos, assim, que você faz na igreja ou faz você mesmo com Deus. Gente, era tão incrível esse negócio quando eu tava orando sobre procrastinação. Às vezes, porque eu até peguei errado, né? Eu deveria estar me orando para autossabotagem ao invés da procrastinação. Mas como eu sabia que não tinha relação com o outro, né? Que eu, quando eu chegava na igreja, né? Porque você chega e aí um culto tem as etapas, né? E tem a hora de pedir, a hora do propósito, que geralmente lá na minha igreja é antes da palavra. Mas antes disso acontece quase tudo, né? Que a palavra é quase que no final. Na hora que eu estava na fila para fazer ali o pedido do propósito, eu não sabia o que eu ia pedir. Vocês acreditam que eu esqueci a palavra para falar com Deus? Isso não foi uma, nem duas, nem três vezes, não. Quer dizer, eu estava me auto-sabotando. Então, o negócio é complicado, né? Então, mas eu vi que essa questão do foco, você ter foco no seu objetivo. Por exemplo, o meu foco é dinheiro, riqueza. Eu não escalo isso como minha prioridade, não escalava. E Deus já cansou de me falar, tem meses que Deus tem me falado o que que eu tenho que fazer para minha vida melhorar, assim, muito mais do que tem melhorado, mas assim, para eu ter mais paz, viver em paz, sabe? Fazer minhas coisas em paz, um ambiente sossegado. Então eu preciso mudar de ambiente. E para eu mudar de ambiente, eu preciso de dinheiro. E eu já tenho. Só que aí eu não tenho ele na mão ainda por falta de atitude minha. Então, porque eu fico me auto-sabotando, quer dizer, de novo, eu tô me auto-sabotando das minhas vitórias, das minhas bênçãos, porque eu não sei. Devo estar eu tenho uma questão de autopunição, eu tenho que trabalhar isso, mas tô me auto-sabotando disso. Então, preciso focar, eu preciso agir, na verdade, né? E deixar essas crenças, esses dificultadores. Porque, assim, além de eu estar me atrapalhando, né? Eu ainda tenho um inimigo, né, gente? Porque eu sei que Deus quer me entregar uma bênção muito grande em relação a dinheiro. E, e aí o inimigo já sabia antes de mim, né? Já vinha agindo. E agora ele fica furioso, né? E aí acaba te apurrinhando, né? E você, às vezes, a gente não obedece a Deus. Igual eu tenho coisas que eu luto na minha mente, porque existe a iniquidade. Iniquidade é aquele pecado de pensamento. Porque o inimigo, ele não consegue saber, né, o que a gente pensa. Mas ele sabe cutucar, né? Sabe cutucar. E aí a gente pode voltar a ter pensamentos de coisas que já foram resolvidas, ou coisas que Deus não quer, mas que a sua carne quer.
E aí você está cometendo iniquidade. E aí, quando isso acontece, quando você peca, né, que é o pecado consciente, você acaba se afastando de Deus. E você se afastando de Deus, você dificulta receber aquilo que você precisa, que vem, que você depende de Deus. Na verdade, tudo a gente depende de Deus, né? Então, é, é difícil, mas a gente vai vencendo. E uma coisa que eu descobri um dia desse, que é até o líder lá da nossa igreja, ele falou, que interessante, que eu gosto muito de definição de palavra. Ele falou o que que é vencedor. Vencedor é aquele que vence a dor. Ou seja, não existe vitória sem luta. Então, quem está procrastinando, Valquíria, não precisa ficar esperando que não vai cair nada do céu, né? O que caiu do céu é outra coisa, né? Não fica que vai vir de mão beijada, não. Tem que lutar, tem que focar e tem que ter pensamentos positivos, moldar minha mente, meus pensamentos e cumprir a minha rotina, fazer o que tem que ser feito no dia e na hora que tem que ser feito, para que as coisas venham a fluir, né? É aquilo que está escrito, né? O presente, Deus já preparou o presente, já embrulhou, já fez o laço, tá lá só esperando para poder entregar. Nós temos que fazer a nossa parte, certo? Eu espero ter ajudado e até a próxima. Fique em paz.